E aí, Nelson, me fala uma coisa. Você está fazendo esse roadshow. Como que funciona isso daí? Bom, esse roadshow eu faço uma vez por ano, desde 2023. Foi em maio que eu comecei, 2023, foi em maio de 2024. Não deu para fazer em maio de 2025, porque eu estava aqui em março e abril. Então não deu tempo para divulgar. Ficou em cima. Aí em novembro, eu resolvi fazer em novembro, que de forma um pouco diferente. Porque Orlando é um lugar turístico, né? Então eu vi aqui, no primeiro roadshow eu fiz 2 dias de curso, e no segundo eu falei, faltou tempo, quero colocar mais gente. 3 dias de curso, já vi que o pessoal já estava meio... No terceiro eu já não estava aguentando mais um solzão. E aí eu tenho muito o que fazer, né? Outlet, parque, não sei o que lá, e o pessoal preso ali, né? Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer de forma diferente dessa vez. É um dia só de curso, tem 9 palestrantes. E quais são os objetivos dessas palestras e tal? Planejamento patrimonial internacional e investimentos nos Estados Unidos. Tá. Então, de quem é daqui do Brasil... Para ir para lá. Para ir para lá. Vai para lá. Hoje eu tenho não só advogados que vão para lá, tem médico, tem uma médica, tem 2 proprietários de corretoras de investimentos que vão também. Então não é só advogado hoje, tem vindo pessoas de investimentos que querem fazer planejamento e também investimentos fora do país. Mas não só investimentos, mas também para ir para morar lá ou mais é também tem, se quiser, tem também. Tem advogados que vai falar de imigração lá e de montar negócio. Tá. E aí tudo, hotel, essa parte o pessoal vai falar, comprar casa, corretor de imóveis. Mas pensando nisso daí, né, o pensamento que tem inicial isso é só pra gente com muito dinheiro. É um pensamento inicial. Que pode ser um preconceito. Do ponto de vista assim, o que curso, tá dizendo? Não para ir pro curso, eu acho que não é tão caro assim, né? Pelo menos o que eu vi, não sei se o valor lá que eu vi tá certo. É assim. Mas um pouquinho, não é tão... O que eu digo assim, é para investir. Tá. Por exemplo, eu só vou pensar em fazer esse curso se eu tiver $500 mil sobrando para investir, ou clientes que tenham um potencial gigantesco. Como que essa parte? Não é assim, só para finalizar a questão do curso, eu resolvi dividir esse evento. O primeiro dia, só de curso, 9 palestrantes, e o segundo vai ser uma clínica de golfe. Aí meu filho vai estar lá, vai estar ajudar também o pessoal, vai ser dentro de um campo da Disney, e o outro vai ser na Disney. O último dia vai ser na Disney, que a gente vai todo mundo para lá, e depois nós vamos ter no domingo, conhecer a First Baptist, que é a igreja de Orlando, aquela grandona, né? Assistir um culto americano, tudo, vai ser legal, tô com um tradutor. E eles deixaram a gente fazer bastidores dentro da igreja, que é enorme, né? Caramba. Com estúdios, com tudo. E eles deixaram fazer esses bastidores lá. Então, esse é opcional, claro, né? Porque como é questão religiosa, quem quiser ir vai, quem não quiser não vai. Mas está ali aberto para todo mundo, né? Esse dia aí. As palestras são em português? Tudo em português, são advogados, corretores de imóveis, de seguro de vida, investidores, todos os brasileiros que estão lá, mas atuam tudo na Flórida. Tá. Então é bem legal. Mas questão de dinheiro, investimento, realmente, por exemplo, para fazer um investimento lá, do hotel é $500 mil no mínimo, mas dá juros muito bom, ou seja, rendimento de $30 mil por 6 meses. Então, você está dando 500, 6 vezes 5, 30 mil dólares é 1% ao mês. 1% ao mês em dólar é bastante, tá? Sim. Muito, não é igual aqui, né? É bom, tá? Porque o banco lá vai te pagar... É pouco, né? Porque os juros são baixos, né? Aumentou um pouquinho, tá? Uns 4, 5 pontos lá. Mas o banco vai te pagar 2% ao ano. Não vai te pagar tudo isso. Então é um bom investimento. Comprar uma casa, 400, 500 mil dólares. Então realmente não é pouco, entendeu? Porque você multiplica por 5 e pouquinho, né? Mas, dá para ser também para uma pessoa que está classe média e está começando e tem uma visão também. Porque você pode ir transferindo dólar para lá, né? Ou seja, tem um monte de banco hoje, principalmente Banco do Brasil, com o Banco Brasil das Américas. É fácil fazer a transferência de lá e fácil abrir conta lá também nos Estados Unidos, quando você tem conta no Banco Brasil. Tá. Tem lá o parceiro que é o Banco Brasil das Américas. Na verdade, eles falam que não é Banco do Brasil lá, porque lá é um banco americano mesmo, né? Mas chama BBA. Tanto é verdade que tem um convênio ligado direto com o Banco do Brasil aqui. Tá. Então, provavelmente... É uma extensão lá. Provavelmente o Banco do Brasil tem que ter ações, né, nesse banco aí, uma boas ações, se não for majoritário.
E não tem taxa a transferência. Você faz pelo aplicativo, tudo não tem taxa. E você compra o dólar do comercial. Né? Então é bom, não é ruim. Dá para ir aos poucos, juntando dinheiro. E Nelson, uma curiosidade que eu tenho, é muito diferente o sistema, por exemplo, de... Nós estamos gravando já? Estamos? Não começamos o episódio. Você falou que está gravando. Não, é bastidor. É bastidor, não, mas então... então, agora, eu vou fazer uma pergunta que é interessante aqui. Quer começar? Não, começa. Não. O que você sentiu, assim, o que você pode falar de diferenças, por exemplo, de propriedade, escrituração, Brasil, Estados Unidos? Lá eles têm um pensamento diferente. É mais simples, né? Tanto é que quando você vê um registro, você vê tudo meio confuso ali, né? Porque não tem muita... Existe fraude? Lógico que em todo lugar tem, né? Mas não é igual aqui tanto. Então por isso que acho que aqui... Aqui a premissa é a fraude. É a fraude. Por isso que acho que é bem mais organizado aqui do que lá, na questão de registros. Né? Tá. E tabelião, não é concursado. E se eu quiser fazer um curso ali, eu consigo ser um agente, não é um tabelião, mas é um agente que pode reconhecer firma, pode autenticar documento, né, e fazer alguns serviços que é necessário para fazer algum tipo de contrato público, vai. Tá. É possível você fazer isso. Tá, então a formalidade é bem menor, né, do que a que a gente tem. É menor. Aqui é muita formalidade e a exigência é muito grande, né? Mas lá já existe aquela... Esqueci o nome como que é. Aquela que aqui não está funcionando direito. Que quando você vai comprar um imóvel, você deposita já no cartório, né? É a count, como que é? Scroll count. Scroll count, aqui também começou agora. Começou agora, mas lá já existia. Que aí só libera o dinheiro para o comprador. Lá não é que existia, lá é dessa forma. Tá. Lá aqui começou agora que libera o tabelionato, fica responsável pelo dinheiro numa conta específica e tal. E aí só libera o dinheiro depois de estar tudo certinho. Tudo assinado. Tal, tudo assinado. É scroll count. É uma coisa assim, né? O teu inglês tá melhor que o meu, hein? Ó, tem que estar, né? Pô, 6 aninhos lá, né? Maravilha. Então, vamos falar de planejamento sucessório, então? Vamos lá. Vamos? Então, maravilha. Então, vamos lá, Capobianco! Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um nosso Adnocast, o podcast da Adnotari, sim, a nossa Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. E já vou dar aqueles meus recadinhos iniciais. Tá gostando de ver esses episódios? Sim, olha, temos muitos episódios para você ver, rever a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, depois de assistir esse episódio aqui, assiste os outros episódios anteriores. Ó, o Nelson já foi entrevistado, tá lá, o episódio anterior é dele. Sim, falamos muita coisa interessante que vai fazer com que a sua advocacia no extrajudicial, que atua com notarial e registral, muito mais assertiva. E é claro, isso vai ter a consequência natural dos honorários, que no final das contas, vamos lá, não vamos ser hipócrita não. Você está aqui querendo conhecimento, e o conhecimento você vai usar o quê? Para reverter em honorários. É isso que nós buscamos, fazer com que você tenha um aprimoramento muito maior. Falando em aprimoramento, não é? Calma aí, não. Você não é associada, não é associado ainda da Adnotari. Como isso é possível? Tá pensando o quê? Entra aí agora, abre outra aba em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. A anuidade, olha, o valor, a gente vai ter que aumentar, não é possível, é muito barato pelos benefícios que você tem. Núcleos temáticos com temas, reuniões exclusivas para associados, materiais exclusivos, descontos em cursos. Só os descontos em cursos, você já vai ter muito mais que anuidade, você pode ter certeza disso. E um conteúdo incrível. O grupo de WhatsApp bomba. Perguntas, respostas, todo mundo se ajudando. É uma verdadeira família a Adnotari. Então, vem para a Adnotari e você também vem. E olha só, segue a gente já no Instagram. Não segue?
calma aí, não segue no Instagram? Então entra aí no Instagram, @adnotari. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem o Papo Acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga, além de muito conhecimento para você da área do notarial e registral, do imobiliário em geral. E ó, eu tô aqui mais uma vez, de novo, porque eu não ia deixar, o cara veio dos States, o cara já é um American, né, já... Mais ou menos. já tá lá, bem posicionado, trazendo muito conhecimento para nós, e eu não podia deixar escapar essa oportunidade de falar mais uma vez com você, meu amigo Nelson Sussumo Chixima, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Muito obrigado mais uma vez aqui, né, por estar presente, para falar um pouco mais agora sobre planejamento patrimonial, tudo, que é hoje... que todo mundo está pregando nessa parte que é importante de ser feito. Nós sabemos que a nossa cultura não é essa, é para deixar tudo para o final, por último, e é ruim, porque daí não dá tempo e morre, né? Então, por isso que ainda a gente precisa forçar as pessoas a saberem que tem que fazer um planejamento patrimonial para não ter problemas futuros e o patrimônio ficar emperrado, né, e perder esse patrimônio para imposto, para deterioração, tudo isso. Eu achei importante fazer um planejamento. Com certeza. Ó, você não conhece o Nelson? Não, calma aí. Não é possível. O cara é o cara do direito das famílias e sucessão. Então você precisa seguir ele. Qual que é o teu Instagram, Nelson? É @Nelson Chixima. @Nelson Chixima. O cara é professor há 30 anos, né? Vai fazer agora em 2026 30 anos. Também advoga há 30 anos. É doutor e pós-doutor. Fora coordenador de cursos de pós-graduação. Pô, provavelmente você conhece alguém. Se você não foi aluno dele, você conhece alguém que foi. Com certeza, porque é um nome, é uma figurinha carimbada. Realmente, quando ele vem pro Brasil, ó, ele tem um período exaustivo, né? A gente tava até conversando. Todo dia, né? praticamente. Quantas palestras e cursos você deu nesse período que você tá aqui agora no Eu Brasil? acho que agora vão ser umas 15. 15 ou 16. Em quantos dias que você ficou aqui? Vai ficar? 28, acho que é. Pô. Tira o final de semana, né? Tira o final de semana. Se pudesse no final de semana, você também tava... Sábado sim, sábado tem bastante. Sábado tem bastante. Sábado. E assim, é por todo o estado, né? Eu vi você em Santos, você foi lá na Vila Prudente, você em Santos, você estava em Embu das Artes também. Fui pra... Jaguariúna vou agora, Jaguariúna. Fui pra Boituva, que também é um pouquinho longe, né? Boituva, dentro de São Paulo. Santos, né? Santos fui também. Vou ter ainda Cotia para fazer. Tem agora Bertioga, que vai ser agora quinta-feira. E depois venho na Penha. Tem na Penha, que é na capital. Na ESA Penha. E ó, na próxima vez que você voltar, lá na ESA Vila Prudente, já vamos agendar o teu curso lá, com certeza, viu? Bom, então olha só, vamos falar sobre... Eu acho que assim, bomba muito. É um tema que realmente é interessante, faz com que as pessoas se preocupem, porque mexe com patrimônio, mexe com futuro, mexe com economia, né? Economizar, todo mundo quer economizar, mas muitas vezes falam-se muito, e é fácil falar, mas na prática mesmo não é qualquer um que sabe, né? Planejamento sucessório. É bom, ruim, precisa ter muito patrimônio, é uma fórmula única. Como que é essa situação, Nelson? O planejamento patrimonial que eu costumo lecionar esse curso, né? De planejamento patrimonial familiar e sucessório. Então eu falo que é para todos os advogados, que hoje como leciono mais para advogado, né? Então eu costumo falar mais para advogado do que para o público em geral. Sim. Mas eu falo para o advogado que ele pode ser um advogado iniciante para o curso, pode ser um advogado já que é médio, vai lá, tem uns 10, 15 anos de carreira, e o outro que é mais experiente, porque tem para todo mundo. Então, o planejamento patrimonial, ele inicia desde um contrato de namoro, né, que aí você consegue fazer para grande população, que não precisa ser rico e milionário. Pacto antinupcial também não precisa ser rico e milionário. Claro que tem alguns que precisa, acho que nós vamos falar sobre pacto com indenização, né? Esse daí, pessoas que são ricas. Eu acho que a questão do pacto, desculpa te cortar, Nelson, mas a questão do pacto é muito mais um preconceito da sociedade, porque você tá pensando já no fim do casamento, né? É uma coisa assim, né? Meio... Mas é uma forma importante, né? É uma forma importante. Uma forma importante. Então, contrato de namoro, pacto antinupcial, o que mais? Aquele contrato também da união estável. Doação, né? Também é uma forma de planejamento sucessório.
Testamento, que também tem um preconceito. Também né? é outro A pessoa preconceito. tem medo de falar para outra que para fazer testamento porque ela pensa que vai estar gorando a outra pessoa que vai morrer. Que né? vai morrer, vai, mas Vai. daqui 10, 15, 20 anos, mas vai morrer. Eu costumo brincar, quem faz testamento não morre, demora ainda, né? Ele morre quando ele tá pensando em fazer, ele tá preocupado, daí ele fica preocupado e morre. Mas depois que fez, ficou tranquilo, vai demorar para morrer, né? Daí sim, aí começam a ter outros planejamentos que seria uma holding, aí depende do patrimônio, porque tem patrimônio que não compensa fazer, que vai dar mais gasto do que benefício para ele. E offshore também, que é um pouco mais complexo, e assim, tem que ter um pouco mais de patrimônio, né? Porque realmente vai ter um gasto anual, vai ter igual a holding também tem um gasto mensal. Né? Porque a holding você vai ter que ter uma constituição de pessoa jurídica, né? Que é o que? É limitada. Geralmente é limitada? Geralmente é limitada, isso que eu falo. Muitas vezes a pessoa fala, para fazer uma holding eu tenho que fazer, tô preocupado, como que faz? Não é difícil, né? É lógico que tem que ter um conhecimento, pelo menos, de elaborar cláusulas dentro desta sociedade limitada, dentro dessa empresa limitada. Só as cláusulas são as mais importantes. Entendeu? Que você tem que criar com o referenciador do cliente. Aí você tem que colocar ali. Então o que eu faço mais? Questão sucessória, dentro ali. Tem tributo? Tem também, porque às vezes o tributo você paga 27,5% e lá você vai pagar de 6% a 12%. Também é melhor. Mas agora, claro, existem empresas mais complexas. Existem questões tributárias mais complexas. Mas eu falo, não é por uma holding familiar, entendeu? Tá. Aí às vezes o cara quer fazer uma proteção patrimonial para blindar o patrimônio dele, aí às vezes tem que fazer um outro tipo de empresa, questão tributária, aí você precisa do quê? O arranjo é maior, né? Aí você precisa de especialistas na área para fazer parcerias mesmo. Sim. Não tem o que Agora, fazer. pensando na holding, Nelson, primeiro a gente precisa pensar no custo não só da abertura, da manutenção, porque aí vai precisar de um contador, né? Tem já o mínimo é um contador. O mínimo é um contador, né? Mas claro, um advogado na hora da constituição, um especialista, né, na questão de holding, mas você começa a pensar, bom, primeiro a integralização, né, a transferência do patrimônio pessoal para integrar essa sociedade. Isso, que é o ITBI que vai, né? E aí é que tá, o STJ está discutindo o STF está discutindo esse tema, não tá? Tá, o Alexandre Moraes e o Fachin, os dois já votaram. Talvez quando esse episódio for ao ar, talvez já tenha até mais votos aí, né, no decorrer do tempo. Pode ser, verdade. Porque a gente vai ao ar daqui a 2 semanas, né? 2 semanas, então pode ser que tenha. Tem que até avisar. Porque às vezes passa depois já porque votar. Hoje a realidade é uma, né? Existe 2 votos já a favor de não pagamento de TBI da pessoa física para integralizar na pessoa jurídica quando questão sucessória, planejamento. Tá. Né? De uma forma geral, quer dizer, qualquer... Sim, a pessoa física está transferindo porque ela é sócia da pessoa jurídica. Por isso ela está transmitindo. Os dois falaram que não tem incidência do ITBI. Vai ficar ótimo se porque todo mundo votar dessa forma. O ITBI, o fato gerador, é a transmissão da propriedade sobre bens imóveis, né? É um tipo de imposto sobre transmissão de bens imóveis. Que você tem qualquer alteração dominial no registro imobiliário, o fato gerador é o registro. Né? Tanto é que tem prefeituras que preferem cobrar antes né? Tal, mas o fato gerador é o registro na matrícula do imóvel da transferência. E é inegável que vai ter. Vai sair do nome do Nelson para a holding Nelson, né? É pessoa física para pessoa jurídica, né? Então houve transferência patrimonial. Só que é importante porque o objetivo não é uma transferência onerosa, vamos dizer. Isso, né? Eu ia falar real, mas mas onerosa acho que cabe mais, porque é só realmente adequar o patrimônio, né? Só. E ele não está levando vantagem nenhuma assim na questão de lucro. Tá levando vantagem provavelmente no tributo, né? Porque o tributo pessoa jurídica é muito mais em conta pessoa física. Então, não sei também. Mas, né? O tributo, Nelson, é para exploração do bem, por exemplo, locação, né? E também no caso de venda, né? Aí você vai ter um regime tributário próprio da PJ. Mas o objetivo nem é vender o imóvel, né? Quando você integraliza. Administrar esse patrimônio, né? E quando está locado, a incidência está nesta situação. Se paga ou não quando ele está locado. Porque
aqueles que não estão locados, você passa sem incidência. Tá. Você vai passar sem incidência, porque já entendem realmente que há uma transferência, porém não é onerosa mesmo, não está levando vantagem nenhuma. Sim. Tá? Ela está passando somente de uma pessoa jurídica que os sócios eram os proprietários. Então não tem. E obrigatoriamente, para que isso tenha essa visão, a transferência tem que ser para os sócios, tem que ser em parte ou no todo os proprietários do bem. Os proprietários, sim. Né? E Tanto aí, é que você integraliza, por exemplo, se os filhos não são proprietários, nós vamos entrar ele como doação. aí, Tem que tomar aliás, muito cuidado. e nesse ponto é interessante, a palestra que eu vi sua na OAB Vila Prudente, aliás, putz, eu fui lá não só para te prestigiar, mas para adquirir conhecimento, porque é importante a gente ter conhecimento em todas as áreas, apesar de não ser a minha área direta. Você falou uma coisa muito interessante, que no momento da constituição da holding, muitas vezes, quem não entende muito como você é o papa da questão, coloca já todo mundo na sociedade. Então vem o pai, a mãe, os filhos, o cachorro, o papagaio, né, e o gatinho. Vem todo mundo. Só que isso daí gera complicações, porque, o patrimônio inicial que vai ser integralizado não é dos filhos, não é do cachorro, do papagaio ou do gato. É só do pai e da mãe. Da mãe e da mãe. Então, você até falou que tem uma estratégia melhor para fazer isso, né? Se os filhos são casados, tem que tomar cuidado. Pode Também, até colocar também eles tem outro já, detalhe, né? Se os filhos são casados, o melhor é só fazer a sociedade entre os pais, depois que vai inserir os filhos como doação. Das cotas sociais. Das cotas sociais. Porque tem gente que monta a empresa assim, ele não vai integralizar ainda. Então tem gente que já monta a empresa com os filhos juntos. Então monta lá com 10 mil reais. Tá. Mas sem imóvel, sem nada. 10 mil reais. Ele integralizou um valor. Um valor e colocou 1% para os filhos lá. Só que se os filhos são casados, um gênero como é o parcel de bens, a empresa foi instituída na constância do casamento. Aí começou a integralizar o patrimônio. Na hora de divorciar, o genro, na hora fala assim, eu quero a metade das cotas dele, porque instituiu na constância, se é na constância eu quero a metade. Até provar que a integralização foi feita do patrimônio do pai, da mãe, para lá, de forma não onerosa, até provar tudo isso, já demorou uns 5, 6 anos aí, de discussão. Discussão e ficou bloqueado o patrimônio. Né? Então, e aí também é melhor entrar como doação. Então, é melhor constituir com base nos pais, no quem é o titular ou os titulares do patrimônio, integralizou, maravilha. Aí começa por doação e fazer constar que foi doação. Também. Não é cede e transfere, como porque costumam colocar assim. Porque a alteração de contrato social vem muito isso. Cede e transfere, mas não coloca que título. Não fala se é oneroso, se é gratuito, nada disso. Olha a discussão que dá. Sim, então tem que eu já vi doação mesmo. Doação. E a gente aproveita até a questão que o importante para a sucessão é incluir os filhos dentro da sociedade, para fazer essa sucessão automática. E a gente normalmente vai doar até 2.500 o FESP, que em São Paulo é isento. Aí você pode doar, você até usou a estratégia. Vai doando pouco. Aos poucos, né? Por ano, até o limite lá dos 2.500 o FESP. Sim. Então não vai para não pagar o ITCMD. Sim. Agora, você falou uma coisa interessante, Nelson. Você usou a expressão sucessão automática. É automática mesmo, ou seja, independe de inventário? Como que é essa parte? Porque muitas pessoas não fica muito desconexo. Fala, bom, mas a pessoa jurídica não vai ter que inventariar essa cota? Como que fica essa parte? Eu vejo que a maioria das juntas, elas negam mesmo. E pede para fazer inventário. Só que assim, existe um precedente, mas você tem que fazer de forma expressa. Por isso que o advogado que faz holding familiar, um contrato, não é só um advogado empresarial. Tudo bem, se ele está ligado a um advogado que faz, ele já aprendeu a fazer. Né? Igual eu, sou de família, mas eu já fiz o holding e a gente já sabe fazer o contrato. Não é o simples, mas a gente vai adaptando com a questão sucessória. Claro. Então o advogado que é empresarial e também teve esse contato, ele sabe. Porque não é uma empresa pura. Não é. Pelo contrário, né? Ela tem um fim específico. Específico, não é um negócio. E também questão tributária, tudo bem. Às vezes você precisa de um tributarista, mas essa simples é o normal, é o contador que vai fazer tudo isso. Tá? Até a questão fiscal. Mas que eu estava dizendo, a questão
da transmissão automática. Eu vou contar rapidamente uma história que daí fica mais fácil, eu acho, para as pessoas entenderem, né? Sim. O que é sucessão automática. Houve um caso no Rio de Janeiro, esse é um precedente que a gente usa na holding. Quase ninguém fala isso, tá? O pessoal vai falar no curso. Opa, breaking news! Opa, Parem-se, precisa de vinheta pra breaking news, hein, Capobianco? Né? Porque vai chacoalhar. Esse é corte, esse? Ó o corte, vamos lá. Esse o pessoal normalmente vai fazer um curso pago, né? Para que os advogados façam, ensinem para os advogados fazerem dessa forma, ou numa consulta, né? Uma consulta realmente. Mas eu mostro aqui porque o meu intuito é mostrar que realmente acontece, que é verdadeiro, né? E que é seguro fazer uma holding sim. Mas depende para quem que é também. Sim, não é para todo mundo. No Rio de Janeiro houve um caso de uma construtora limitada, não era nem holding, mas é limitada. A gente pode usar por analogia a holding, porque é limitada. Sim. Então é o mesmo processo, ou seja, é a mesma empresa, é uma empresa limitada. E lá existia os sócios, a mulher e o marido. E tinham a transmissão automática, conforme o artigo 1028, inciso 1 do Código Civil, prevê que a sociedade se extingue com a morte, vírgula, salvo, aí o inciso 1 está lá, né, quando for feito cláusulas diferentemente. Então a diferença é você colocar uma cláusula específica de transmissão automática, na falta de um vai para o outro 100%. Tá. Foi o que estava lá dela. Estava expresso. Tá? Bom, o marido morreu e ela foi fazer a alteração contratual, registrar a segunda alteração contratual, para fazer o arquivamento, lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro. E o vogal, ele olhou e falou, não vou aceitar, porque vai precisar do inventário ou uma vara judicial ou uma partilha extrajudicial. O despacho é esse, tá? Porque se morreu tem que ter inventário, ele falou. Ou um alvará judicial. E aí não fez. Acho que o advogado da empresa, né, dessa senhora viúva, entrou com um pedido no pleno para fazer o julgamento pro pleno, e esse vogal, ele fala que foi pro pleno, e aí o vogal mesmo diz que ele analisou novamente, falou, vou analisar de novo, ficou seu relator, e vi que ele juntou alguns julgados e tal, e parecia que era possível mesmo. Então ele fez uma análise melhor e voltou atrás no julgamento. Ele julgou favorável ao arquivamento na junta comercial de que o 100% ia para a viúva, porque tinha a cláusula prevista que o 100% ia para ela. Só que aí já tinha o procurador que entrou, né? Uhum. Procurador do Estado. Do Estado, mas é da junta, mas é procurador do Estado. Sim. Então, ele quer o ITCMD, né? Ou seja, falou que não tem inventário. Você falou que tinha, agora que não tem. Então ele recorreu. Cadê meu dinheiro? Né? Cadê o dinheiro do Estado, né? Aí houve um recurso para a DREI, que é Departamento Nacional de Registro de Empresas de Integração, que é um órgão federal que é superior às juntas comerciais. Está vinculado. Está vinculado. E aí foi esse julgamento para o pleno de lá, e o pleno de lá, o relator contou toda essa história, porque a gente sabe, eu tenho esse julgado, e aí foi dado que realmente era possível, porque está previsto no 1028, inciso 1. E essa DREI ficou aí um precedente. Transmitiu sem inventário, independentemente de inventário, né? E se não tem inventário, não tem TCMD. Sim. E aconteceu e mandou arquivar, realmente, era a segunda alteração contratual no caso dessa viúva. E ficou 100%, sem fazer inventário. Então eu utilizo sempre essa transmissão automática, faço a sucessão automática direito, escrevo melhor do que eles ainda tinham colocado ali, que eles mostram a cláusula deles, tudo. Coloco de forma melhor e coloco o número da DREI, inclusive o artigo 1028, inciso 1 do Código Civil. Sim. Tudo isso deixo colocado ali. Falo pro cliente, pode dar certo como pode não dar certo. Não dá para falar, isso aí vai dar certo e acabou. Mas é muito mais provável que vai dar. Só que não dá para dar garantia de 100% claro. Que isso vai dar certo. Nada na advocacia tem como fazer. Nosso trabalho é de meio, né? Até o passado é incerto, né? Então a gente tem e hoje mais ainda. Toda hora muda os entendimentos. Então pode ser que caia com outro vogal, pode ser que aqui em São Paulo caia com uma pessoa que entende que não, e depois você vai e lá na DREI, né, no departamento muda o posicionamento. Sim. Então tudo é possível. Mas hoje é possível fazer de forma automática. Então assim, por cautela, é o que você até falou no episódio anterior, com relação à cláusula de não concorrência, né? Se não tiver, vai concorrer. Vai concorrer. Então, peraí, se você já está constituindo uma holding,
né? Prevenção. Prevenção. Agora, Nelson, uma pergunta que eu acho que a audiência vai ficar louca agora. Por quê? Já o advogado, a advogada já fez a holding pro cliente, só que não pensou nisso. Só que aí falou assim, pô, por que eu não comprei um curso do Nelson antes? Por que eu não conhecia ele antes? Por que não segue você lá, @NelsonChiquecima, no Instagram, não faz o curso lá na Academia do Direito, né? É Academia do Direito, né? É Academia de Direito. Academia de Direito lá. Meu, é só você colocar no Google, professor Nelson Chiquecima, cursos, aparece lá facinho, né? Aí o que acontece? Não fez o teu curso, não está ouvindo aqui agora. Dá pra fazer uma alteraçãozinha social, alteração né? contratual. Dá pra fazer. E eu vejo que muitos não têm. Porque muitos são feitos pelo próprio escritório de contabilidade. Que não vai pensar nisso. Apesar que tem lá um advogado que assina, mas na verdade pro forma, né? Pro forma. Que não vai pensar. Que a questão mesmo realmente do contador, da contabilidade, é a questão fiscal. Então, ele quer economia também. Sim. Então ele vai pensar mais na questão da economia. Ou seja, da pessoa física para a jurídica vai economizar bastante o imposto de renda. Né? Só aí já tem bastante coisa para ser de benefício. Agora, muitas vezes não pensa na sucessão. Ele tem aquela cláusula normal, né, de praxe, que os herdeiros se responsabilizam, entendeu? Mas não coloca isso. Tá. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para você. Então o filho entrou, foi doação. Então ou é separação total, que eles são casados. Não tem direito à esposa, mas se morrer, concorre, tá? Sim. Se morrer, vai concorrer. Então a gente tem que colocar uma cláusula também. Isso é prevenção, cara. Porque o genro e a nora entrando na... Isso é uma holding familiar. Se a familiar né? A sucessão é para a família. Então se o genro e a nora entrar ali, vai concorrer. Mesmo com doação. Mesmo recebendo... Mesmo doação, porque morreu, vai concorrer. E se ela fica lá, ela casa com uma outra pessoa, e ela morre primeiro, essa outra pessoa que não tem nada a ver... menos ainda, vai entrar ali na holding. Herdou Nada a ver. Então aí não é um planejamento certo. O planejamento certo é, se o genro ou a nora for concorrer, ela tem que vender as cotas dela para os outros sócios. Pode colocar isso. Ela não pode entrar na sociedade, ela tem que vender. Porque assim, você tem... E indeniza. É o que a gente aprendeu lá em direito comercial, direito empresarial. Animus societatis. Também, coloca essa cláusula dentro do societário. Porque o animus é o quê? É o familiar do núcleo da família e não dos agregados. Porque muitas vezes o agregado vem depois. Né? Sim. Porque o que eu vi já acontecer é a holding familiar para ter menor de idade entrando. Sim. Né? Então, assim, o que vai acontecer daqui 20, 30 anos que a pessoa casa, vive em união estável, coisas do gênero? Sim. Você não sabe o futuro, né? Então, realmente, é importante ter essa E você vai fazer alteração contratual. Por exemplo, para os filhos, legal, porque os filhos você já está colocando para os filhos receberem, né? Mas será que a outra geração vai ou não? É para fazer a outra geração ou não? Como que faz? É para vender tudo ou não? Você tem como fazer tudo isso? Então não vai passar para outra geração, vai ficar o último aqui. Pode fazer para vender tudo. Né? Então, mas o normal é passar para gerações. Sim. Mas não para o genro ou a nora, vamos supor. Dos filhos também, dos netos também. Tá. A intenção é sempre sucessão. Agora, Nelson, uma pergunta interessante. No Brasil, a maioria dos imóveis são irregulares, né? Então vamos imaginar que muita gente tem compromisso particular de compra e venda, não foi levado a registro, a matrícula não está certinha. Porque o mundo ideal é o quê? Tem a matrícula, nome do casal, né, integraliza na sociedade. Agora, quando esse patrimônio que tem valor, tem conteúdo econômico, mas são de direitos, dá para fazer também pela holding ou não? Como, por exemplo, para integralizar a holding com direitos aquisitivos decorrentes de um compromisso particular de compra e venda não levado a registro. Dá para integralizar a cota social com isso? Eu entendo que dá, porém às vezes não vai dar registro, né? Então, porque assim, a regularização depois, pelo princípio da continuidade, aí teria que passar para o casal para depois passar para... Mas como o teu objetivo central é a sucessão, né? Eu acho que os direitos podem entrar, o problema é o registro, que não vai conseguir depois. Não, o registro vai continuar até... Nem tá no nome do casal que instituiu a holding, nem tá, né? Tá no nome ainda do antigo proprietário, que é uma situação comum. Sim. Né? E uma outra coisa que é interessante, por exemplo, o imóvel está financiado, tá com uma alienação fiduciária.
também não tem como, né, registrar essa, até não porque o credor fiduciário, geralmente um banco, Ele é fala o terceiro, ele é o assinou terceiro. na holding. Na verdade, ele é o proprietário tabular porque foi dado em alienação Não, aí não fiduciária, entra. né? Aí também Eu seria acho, só acho que nem na hora de você integralizar vai dar. Você vê, são situações. Então, quer dizer, e olha que interessante para você advogada, para você advogado. O teu cliente está querendo uma holding, você vai primeiro verificar a oferta de um serviço de regularização do Sim. imóvel. Vou contar uma história que aconteceu. Eu fiz uma parceria com uma aluna. Eu dou essa oportunidade, porque assim, o aluno aprende no curso, tudo, na holding, mas ele vai aprender mesmo na prática. Sim, verdade. Então, enquanto ele não faz uma holding, quem quer ter segurança, tudo. Então, não é só com o curso ele fala, vou fazer. Ele fica preocupado, né? Então, muitos alunos me procuram, a gente faz uma parceria. Falo, tem que cobrar bem, né? Não vai cobrar, então Claro. fica difícil pra gente fazer. Mas eu vou dando orientação. Dou os modelos, dou tudo. É como uma mentoria. Uma mentoria. Aí depois que fez o modelo, a gente já conversou com o cliente, a gente vai fazer a revisão todinha. Aí, o que aconteceu? Essa daí ela cobrou até bem, porém, depois que ela contratou, que ela me chamou. Acho que ela ficou preocupada, falei, agora, eu tenho um contrato, ele me pagou já uma parte, e eu tenho que fazer, não estou conseguindo fazer. Aí me chamou e eu acabei fazendo junto com ela. Só, quando sou eu olho primeiro quais são os bens que vão ser integralizados, para ver se está tudo regular. Sim. Bom, demorou 1 ano para fazer isso aí. Porque normalmente é 1 mês a gente faz. 1 ano. Mas por que demorou 1 ano? Porque ela acabou não vendo os imóveis. Na hora que foi integralizar, estava tudo irregular. Putz. Aí teve que regularizar tudo para poder integralizar. Conseguiu, mas demorou 1 ano para fazer isso. Tá. Mas olha só, os caminhos extrajudiciais para regularização fundiária também vão fazer com que se fosse no judicial seria 10 anos para regularizar, né? Mas você consegue Sim. também, claro, não necessariamente uma usucapião extrajudicial, Sim, né? sim. Mas uma adjudicação compulsória extrajudicial, muitas vezes que é cabível, outras questões, muitas vezes é a questão de construção, tudo muito, embora aí vai ser um pouco mais irrelevante para integralizar, porque já está no nome da pessoa, mas é importante então passar por esse, então, Tem que uma fazer fase prévia. Tá, você quer fazer a holding? Traz o patrimônio aqui. Qual patrimônio você quer integralizar? Qual que é o patrimônio? Ah, olha, aqui antes disso tem um serviço de regularização que vai ser cobrado à parte. Sim, então né? tem que explicar isso. Tem que explicar isso. Mas é difícil. Porque eu não sei se ela explicou isso, Então, que às vezes ficou nos honorários que ela cobrou. É difícil explicar isso eu depois. acabei dando uma mentoria, mas ela que se virou com a regularização, entendeu? Mas é difícil explicar isso depois de não ter visto o grande quadro, né? O big picture. Você tem que analisar tudo. Fala assim, olha, e outra pergunta interessante. Para uma holding, qual patrimônio, assim, não sei se dá para falar em patrimônio mínimo. Eu acho que tem sim, mas não sei que falar o valor. Não de valor, mas assim, tem uma casinha só vale a pena, ou é melhor ir para o usufruto? Não, uma casinha não vale, uma casa não vale a pena. Não vale, né? Não, porque assim, você vai pagar um contador todo mês já, né? Tem um gasto. Você vai pagar o ITB, não, o ITB não vai pagar, mas você vai pagar um contador tudo bem, o contador até vai cobrar mais em conta, porque não tem despesa. Sim. Né? É só como ele vai dizer? Acho que não tem nem a casa que ele está morando, não tem nota fiscal, não tem nada. Só vai ter o IPTU anual que vai pagar. Que vai pagar. Né? Os gastos do imóvel. Do imóvel, mas tem as questões das empresas. Às vezes depende, tem que ir lá recolher TFE, tem algumas outras taxas. O regime tributário, né, da pessoa jurídica. Tem uma outra coisa para ser, além da manutenção, então às vezes é bobeira. Sim. Fazer uma então aí seria melhor uma doação com reserva de usufruto. Doação com reserva de usufruto, acho que é a melhor que tem. Né? Porque você já não quer passar pelo inventário, né? Tá. Porque essa é uma premissa, porque assim, a pessoa ouve na internet lá, holding familiar, sucessão, não paga ITCMD, não sei o que e tal. Aí vai chegar no escritório e vai falar assim, quero uma holding. Mas peraí, deixa eu ver. O teu patrimônio está irregular, vamos regularizar primeiro para fazer. Não, você só tem uma casinha. Não, peraí, olha, uma outra. Então a advogada tem que dar essa percepção, né? Tem que ter essa percepção e tem que ser honesto, entendeu? E falar que não dá para fazer porque não vai vantagem para ele. Sim. Não tem benefício nenhum. Agora, tem uns que só querem empurrar holding. Aí eu acho que é errado, né? Porque esse negócio de empurrar as coisas
não é trabalho do advogado. O advogado está lá para ajudar e beneficiar o cliente. Ó, já que a gente falou em usufruto, doação com reserva de usufruto, eu vou chamar um quadrinho aqui, que é o quadro Vai dar registro? Agora eu acertei o nome do quadro. Vai dar registro. Nesse momento, nós aproveitamos o conhecimento vasto do nosso convidado, do grande Nelson Susumu Chikisima, para que ele conte uma situação que é interessante sob o prisma notarial e registral, que você, advogada, você, advogado, precisa estar atento. E como ele falou de doação com reserva de usufruto para fins justamente de ter um planejamento sucessório, e é muito utilizado, né? Então, realmente talvez seja o que é mais utilizado, porque é o mais usual no decorrer do tempo, né? O mais conhecido, tá? Porque doação tem né, há muito tempo, né? Ele vai falar sobre o que? Cláusula de reversão na doação com reserva de usufruto, mas essa cláusula de reversão para planejamento sucessório, como que é? Sim, como eu falei no outro episódio, da questão da cláusula de concorrência e não. É melhor colocar do que não colocar. A reversão é uma cláusula preventiva. Então é melhor ter do que não ter. Pode ser que vá usar, pode ser que não vá usar. Mas o que é propriamente essa reversão? A reversão é assim, quando o doador doa um bem para o donatário, se o donatário falecer antes do doador, volta para o doador. Então aí você protege duas situações. Primeiro, lembra aquela questão de doação que você doa para a filha, e ela é casada no regime da comunhão parcial de bens, vamos dizer assim. Se ela divorciar do marido, ele não tem direito, que é doação, né? Já é bem particular. Particular, não precisa nem falar que é cláusula de incomunicabilidade. Sim. Então vai só para ela. Mas se ela morrer, o marido concorre com os filhos ou com os ascendentes. Vai concorrer. Sim. Então evita. Então se ela morrer antes, volta para o doador, ou seja, volta o pai dela. E o genro a nora não vai concorrer. Tá? Então evita essa situação. A outra é de evitar, às vezes, pagar mais ITCMD. Porque essa reversão, na hora de reverter, não vai pagar o ITCMD. Porque o interessante, até você usou um exemplo do casamento, que logo no dia seguinte houve uma tragédia, Sim. A noiva faleceu e tal. A gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando. Então, pode acontecer daquela inversão natural. A gente tem uma ordem natural que é os pais irem primeiro do que os filhos, né? Sim. Né? Só que infelizmente acontece, a gente vê que acontece. Né? Por N situações, né? E aí você não tem uma lógica para isso, né? Você não tem como antecipar isso. Então, quando há uma doação, pode ser que realmente o bem volte pro donatário. É igual uma proteção, né? Uma prevenção. O advogado que faz planejamento patrimonial, está dizendo planejamento. Então ele tem que fazer as prevenções. Pode acontecer? Pode, então coloca. Sim. Mas é muito difícil. Não, mas pode. Se pode, coloca. Não, e é como você falou, é uma prevenção. Vai que. E se não for, ok, melhor, de boas. Melhor. Aliás, a premissa é que não aconteça. Que não vai acontecer. Né? É igual seguro, né? Sim. Você faz seguro por prevenção, sim. E olha só como é interessante, porque você mexe com o direito das sucessões muito, né? Sim. Porque assim, vamos pensar o seguinte, doou com cláusula de reversão. O filho, a filha faleceu, voltou pro pai. Só que essa pessoa tinha um menor, tinha um filho, Sim. né? O direito de representação não atinge o cônjuge, é só o filho. Então, quando os avós agora, né, vierem a falecer, por representação, ele vai herdar, em concorrência com outro. Só os netos. O marido não iria Então, entrar. nesse caso, você não desprotege a linhagem daquele que recebeu a doação, né? Que é a sucessão, né? Que é a sucessão. Essa questão da concorrência que ela acabou pegando, né? Pegando e assim, tirando um pouco da linhagem, né? Tirou da linhagem a herança. Não é uma herança. Sim. Porque ficou uma proteção. E aí ele pegou uma parte dessa proteção. É o que você falou, não é uma herança pura, né? Não é uma sucessão pura. Não é uma sucessão pura, é uma proteção. Então aí que pegou. Mas se vier a aprovação, né, do projeto do Código Civil que está em andamento,
aí acaba com isso. Aí não tem mais. Só que aí é que tá. Até vir a ser aprovado, até isso se for do jeito que está aprovado, a prevenção tem que vir. Você que está vendo a gente aqui agora, você já tem que estar pensando em várias pessoas, né, Nelson? É assim, o advogado, a advogada tem que ser empreendedor um pouco. Então você tá falando, caramba, nunca tinha pensado em planejamento sucessório, tal. Então, peraí, você tá pensando agora em pelo menos 5 pessoas ou mais que você pode até, enquanto você tá ouvindo, manda um WhatsApp, chama para um cafezinho, né? E vai falar assim, pô, você já pensou no teu planejamento sucessório? Patrimonial sucessório? E aí você vai vender essa possibilidade. E aí você vai, claro, ter o papa no assunto, o Chique Cima, para te orientar mais ainda. Então vale a pena pensar nisso, né, Nelson? Não esperar, Sim. Vamos esperar a lei entrar em... Pô, nem sabe, né? Eu tenho um curso chamado Fórmula 7. Ele é de alavancagem profissional. Então lá eu mostro também como você fazer um network e como você também vender o seu produto. Por exemplo, o advogado já tem uma certa clientela. Ele poderia chamar todos esses clientes para uma palestra. Sim. No escritório dele. Sim. É o que eu falo para os advogados, que eu falo assim, olha, você tem cliente interessado em investir em leilão, você me chama, eu vou fazer uma palestra para os teus clientes, para vender o teu serviço como advogado. Deixa eu só fechar aqui o episódio, porque a gente já começa a voar aqui, esse quadro aqui. Esse foi o nosso quadro, vai dar registro? Obrigado, Capo Bianco, valeu. Então, assim, o que nós... Realmente, eu acho que você até falou no episódio anterior, tá cheio de advogado, cheio de advogada, mas só que o grau de especialização e a forma com que você atua é o que vai ser o diferencial, né? É o nicho que ele tem que procurar hoje, não é ir o sub-nicho do nicho. Né? Tá indo todo mundo para um lado só, para aquele tradicional, e o tradicional tá cheio, todo mundo vai para lá. Sim. Então você às vezes tem que fazer uma hiperespecialização. Nem é mais especialização, é uma hiperespecialização. Por exemplo, direito de família, nós temos lá adoção. Então tem advogados hoje que só faz adoção. Que é complexo por natureza. Não, é super complexo, não tem nem como se aventurar, né? Eu acho que assim, você precisa ter noção do tudo. Né? Eu já dei aula de família e sucessões, eu já dei aula de contratos, de direitos reais, consumidor, obrigações, teoria geral de direito civil, processo civil. Quer dizer, eu tenho uma noção ampla, só que, eu aplico isso porque nos leilões se aplica muito essa questão familiar e sucessória. Nossa, como eu vejo essa questão. No decorrer de um processo que foi penhorado o imóvel, houve o falecimento. Putz, já complicou processualmente, já fez várias alterações. Agora, Nelson, a gente estava falando que, dependendo do patrimônio, vale a pena ir para um planejamento patrimonial e sucessório de doação com reserva de usufruto, ou uma holding, mas você falou de uma coisa que aí para mim é uma estratosfera, que é uma situação que é estrangeira, né? Isso. Como que é essa situação como que é mesmo o nome? Até me fugiu o nome agora. A gente chama de planejamento patrimonial internacional. Internacional. Que é uma offshore, né? Offshore. Que é uma empresa também. Né? Claro que não é uma limitada, mas se for por analogia é uma LLC, é LLC que eles falam, né? Mas é uma empresa normal também. E eu vi várias offshores que não tem sucessão. Então eu estou falando em offshore para a questão sucessória. Tá. Não é questão tributária, tudo, porque hoje em dia as pessoas no Brasil, por exemplo, abrem um offshore para investir lá fora. Então a questão tributária é menor. E naquele país, por isso que é offshore, né? Porque é feita num país de paraíso fiscal. Ou seja, lá não tem imposto. Não é que é ilegal. 99... o regime tributário deles é diferente. É diferente, e é zero. Então as pessoas abrem lá para investir nos Estados Unidos, por exemplo. Então, que a questão tributária é diferente lá. No Brasil, você vai pagar? Vai, pelo imposto de renda. É que agora mudou a questão tributária, né? Parece que antigamente era quando você trazia o dinheiro para o Brasil que você pagaria o imposto de renda, offshore. Então você tem um offshore, a pessoa que falou que trouxe o dinheiro e declarou lá, vai pagar o imposto de renda. Então a maioria não trazia o dinheiro. Ficava lá investindo só, e ficava lá fora. Parece que hoje você tem que declarar
O que Uma tem lá. estimativa. Uma estimativa. Caramba. Né? E ainda com essa reforma tributária que vai mexer Então. muita coisa. Aí seria recolhido um presumido. É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você recolhe o imposto de renda de forma presumida. Quanto você vai ganhar o ano que vem? E aí é lá que você vai ter o imposto de renda. Tá. Então você faz uma presunção de quanto vai ganhar. Né? Diferente do Brasil. Que você faz o passado, né? Passado. Né? Tudo bem, tem alguns Você que pagam declara carnê-leão. E aqui é até engraçado porque você declara o que o fisco já sabe. E É. ele já sabe que você precisa declarar. Só que aí, se você não declara o que ele já sabe, ele não te fala que ele já sabe. Ele vai te apenar porque você não falou o que ele já sabe. Apenou é complicado aqui. Mas aí a offshore, eu faço a sucessão lá dentro. É claro que se for fazer uma offshore para questão de investimentos, aí eu acho que tem que ter um apoio de um contador, uma contabilidade que saiba fazer isso mesmo, né? E também, às vezes, de um tributarista. Porque às vezes a questão é muito valor. O dinheiro é muito alto. E aí às vezes tem questões tributárias que dá para fugir de algumas coisas. Né? Mas para a questão de sucessão, não. Você abrir um offshore igualzinho uma holding. Aqui você tem um patrimônio na pessoa física. E por que eu faço uma offshore? Porque lá eu faço a sucessão lá fora, eu não faço aqui. Então esse é 100%, não preciso usar DRE, nada disso. Tá. Então, ao invés de eu transmitir para uma holding, eu transfiro todo o meu patrimônio de pessoa física para a offshore. Então a offshore vai ser dona desses bens aqui. E lá... Você faz a sucessão com lá base nas fora. regras De lá. Lá cabe sucessão automática, cabe, não precisa nada de julgar, cabe sucessão automática, de um vai pro outro. Sem pagar imposto, Não sem paga nada. ITCMD, não tem inventário, nada disso. Tá. Porque lá permite isso. Então entendo eu que a pessoa jurídica não morre, então a sucessão vai ser feita lá, não vai ser feita aqui. Sim. E ainda eu posso fazer de forma diferenciada, que aqui nós temos um problema de herdeiro necessário. Sim. E o herdeiro necessário, você fica bloqueado 50% dos bens. Sim. Eu A posso, legítima. a legítima. Lá eu posso fugir disso. Posso deixar tudo para um filho. Aí o filho vai... Porque é a lei de lá que manda, né? Que manda. Mas não é que é para prejudicar um filho. Muitas vezes é porque esse filho ele é um pródigo. E vai gastar todo o patrimônio. Então, para proteger esse filho também, ele não entra. Só que é possível fazer uma trust junto, que é como funciona como um testamento. Não é uma empresa. Mas trust junto com offshore. O trust é um testamento? É trust mesmo que fala, mas ele funciona como um testamento nesse caso. Tá. Que você pode colocar o filho que não é pródigo ali, na sucessão, né, automática, na offshore, e esse outro não entrar. Mas está descrito nesta trust dizendo que o outro entrou na offshore e esse não entrou, porque ele ficou com 100%, ele vai ter o dever de pagar um rendimento mensal para esse que não entrou. Entendi. Em razão de ser pródigo, né, o gastador problemático, tudo isso você pode colocar. Então, para proteção patrimonial da família, ele não entrou, mas também ele não vai passar necessidade. Mas aí também, para essa offshore e para trust, aí o volume patrimonial tem que ser mais considerável do que... Então, assim, o planejamento patrimonial e sucessório pela doação com reserva de usufruto é para bens... Esse é mais simples. É o mais simples. Claro, você vai pagar o imposto de doação, tal, né? Vai pagar o imposto por conta da doação, tal, e você tem uma facilidade depois. Agora, o volume de patrimônio vai te fazer ir para uma holding, que aí você corre o risco positivo de não ter que pagar o ITCMD por conta dessa sucessão direta. Mas dependendo do volume patrimonial, você pode pensar, em vez de uma holding, você pode pensar numa offshore. Offshore. Né? Vai ter um pouquinho mais, você vai ter um contador aqui e lá, né? Porque se o seu patrimônio, que está no nome da offshore agora, está alugado, você vai ter que abrir um CNPJ, o contador vai abrir um CNPJ no Brasil da offshore, para fazer a declaração de imposto de renda aqui. Sim. Que o imposto aqui vai pagar. Então é uma manutenção, né? De um contador aqui e lá. Também. Que normalmente vai ser uns 2, 3 mil dólares por ano. Tá. Não é muito, mas, não, mas é uma manutenção. Assim, por isso que é o que você falou, a análise do patrimônio que vai ser incluído nesse planejamento, que é o ponto de partida para definir qual o caminho a seguir. Porque o cliente vai falar, eu quero uma offshore. Ah, não, eu quero uma holding, que é o mais comum até deles falarem. Não, mas espera aí, cabe uma holding no teu caso ou não? Ou até pode ser uma offshore, ou é melhor a doação? Quer dizer, vai ser analisado pelo advogado, pela advogada nesse caso, né? E aí eu vou aproveitar, já que a gente está falando de planejamento,
eu vou abrir um outro quadro, que é o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse momento, vamos aproveitar o conhecimento fantástico desse meu amigo Nelson Susumu Shikishima para falar de um caso que não é relacionado a uma sucessão propriamente, mas é um planejamento, não deixa de ser um planejamento que muitas vezes a gente tem um preconceito que é pacto antinupcial. Só que olha só, o pacto antinupcial, ele não serve só para definir o regime de bens do casamento. Né? Claro que geralmente é para isso que se usa, mas é possível também, e aí eu quero que o Nelson explique para nós, indenização por tempo de casamento. Como que funciona isso num pacto antinupcial? Que cláusula é essa? É quase um casamento a termo, né? Só que não existe, eles colocam uma indenização. Aí normalmente termina mesmo esse prazo aí, 3 anos. Todos que eu vi, o anúncio do fim já. Anúncio já é o termo, né? Você casa e já fala, daqui 3 anos então vai acabar. Normalmente se utilizam os 3 anos de indenização. O pacto antinupcial, ele serve para questões todas patrimoniais, você pode colocar. Então não é só regime de bens. Mas normalmente quando você casa com pacto, é para casar na separação total de bens. Então assim, é importante tanto para quem está dando esse benefício de pagar uma indenização, como para aquele que vai receber. Porque, por exemplo, já tive um caso que a mulher, separação total de bens com o marido, criou lá uns filhos todos. Depois de 20 anos, o marido falou assim, não quero mais você. Dá pra sair da minha casa? Ela sai com a mão na frente e outra atrás. Criou os filhos. Separação total. Separação total. Ela teve um prejuízo danado. Claro que ela vai ter aí direito a alimentos, no caso, alimentos e até, vamos supor, alimentos compensatórios, que aí teria uma indenização. Só que a indenização no Brasil não vai ser milhões. Não. Né? Comparativamente ao patrimônio, não vai ser, né? Então, certo, aquela mulher que vai casar na separação total de bens, é ter direito a uma indenização. Se ela for ficar no lar, ter direito a uma indenização. Diferente de quando os dois casam, os dois trabalham, os dois têm a sua independência financeira, sim, diferente. Claro. Agora, nem sempre é assim. Nem né? sempre. Às vezes vão casar na separação total de bens e o marido ou a mulher vão ficar em casa, cuidando do lar. Sim. Esse vai sair do prejuízo, porque tudo que o outro comprar vai ser dele. Sim. E ali não vai ter nada. Então, poderia ter colocado nessa mulher uma indenização de uma casa, pelo menos. 20 anos de casados, uma casa que ela vai ter que ter direito. 10 anos de casado, uma casa que E aí coloca travas, é isso? Primeiro ano, segundo Sim. ano, como que é? Esse que eu vou falar agora de indenização, que normalmente acontece, são pessoas ricas aí. Aí já é um pouquinho... A clientela é diferente. Tá. Não é essa de impacto normal. Uma clientela é diferente. São de milhões. Normalmente 3 milhões, ao final do casamento 1 milhão por ano. Então esse que eu fiz foi de um jogador de futebol, e não foi desse que eu fiz, mas o mais famoso foi o Ronaldo, né, fenômeno, que foi com a primeira esposa, que foi 3 milhões. Nesse caso que eu fiz, também foi de 3 milhões, mas 1 milhão por ano. O primeiro ano eu achei justo colocar, caso divorcie, já pagar 1 milhão, mas o segundo ano eu já coloquei em semestre. Tá. Ou seja, se foi em janeiro, 1,5 milhão no segundo ano. Se for em agosto, aí 2 milhões. Né? Coloquei 500 mil, tá, depois do segundo ano. Eu falo 500 mil em janeiro, que eu acho injusto. Divorciou em janeiro, pagar 1 milhão já. Sim, o ano cheio, né? Espera, mas se quiser mais, tem que ficar até agosto. Aguenta até agosto, né? Para receber. Mas é assim, coloquei 6 meses até o final de 3 anos, que seria 3 milhões. Mas vamos lá, ocorreu 3 anos de casamento, 3 milhões de indenização. Só que qual a trava que você coloca? Que só teve benefício, né? Para a pessoa que está recebendo a indenização. Mas qual que é o benefício do que está pagando? Né? Qual é o benefício dele? Aí coloca uma trava de que esse dinheiro que está sendo pago de indenização será por mera liberalidade dele e será efetuada num prazo de 30 dias após a dissolução, que deverá ser feita de forma consensual. O benefício é a ausência de briga. Ausência de briga. Então, se houver um litígio para alimentos, não, eu quero alimentos, perdeu. Eu quero mudando moral, perdeu também.
Pode até ser que no momento lá do divórcio se convencione uns alimentos, tá? Mas sempre amigavelmente. Sim, amigavelmente. Agora, o primeiro ano passou, já garantiu 1 milhão. 6 meses depois, mais 6 tal, chegou no terceiro ano, estão casados ainda. No 5º ano se divorciam, se separam. Vai ter direito aos 3 milhões? Quer dizer, os 3 milhões é a garantia. É a garantia. 20 anos, 3 milhões. 3 milhões. Eu costumo brincar e colocar que parece aquelas trabalhistas, né? Que a pessoa está 7 anos trabalhando registrado e fala, já estou perdendo 2, né? Já tô perdendo, porque não são 5, né? Dizem que é assim, 5 anos. Então, está perdendo 2. A mesma coisa aqui, é 3 milhões. Está 5 anos, está perdendo 2 já. Então tem gente que vê desta forma e aí acaba querendo realmente divorciar. Mas o divórcio normalmente não parte para daquele que vai receber. Porque ela também está com uma vida boa. Sim. Né? Porque tem tudo toda a estrutura ele toda. Ou ela tem o tudo envolvido, né? E tem que pagar alguma coisa realmente, porque a pessoa deixa, né, nesse caso aqui, a pessoa foi morar no outro país. Deixou tudo que estava no Brasil e foi para outro país. E depois vai sair com uma mão frente e outra atrás? Para recuperar, né? Agora, passado 10 anos depois, esses 3 milhões também é pouco, né? Não, a gente coloca, eu coloquei assim, que tem uma correção. Essa correção, ela é por poupança, né? Tá. Mas tem uma correção. Então, pode colocar um índice qualquer que seja. Um índice qualquer. É que como você está por ele, colocar uma poupança que é a menor, né? Sim. Colocar a inflação de agora, tá perdido. Os 3 milhões vai virar 6, daqui a pouco vira 8, né? Daqui a pouco vira 10. Põe a Selic, né? Daí a pessoa vai durar 30 anos o casamento, né? Porque vai ficando bom. A poupança, né? Bom, mas pelo menos a poupança, eu até falei pra ele, olha, quando você casar, né? Depois que está válido, você deposita esse valor. Numa conta poupança, ou uma outra que aí que fica fácil. Sim. Na poupança mesmo, porque o índice é poupança, tá aqui, ó. Não, mas aí até como ele vai ter que pagar com poupança, ele põe numa conta que rende mais e depois só faz a continha com poupança, né? Porque não vai perder dinheiro, né? Sim, também dá para fazer isso. Porque aí ele pode ir sacando os valores lá do investimento, né? Deixa o básico, sempre os 3 milhões e tal. Isso, né? Ou calcula, vamos pensar que ele conseguiu um investimento de 1% ao mês. A poupança está pagando bem menos. Você o quê? Você tira só o que sobeja e deixa lá os valores com base na poupança. Em termos de investidor, realmente seria feito isso. Mas em termos de pessoa que não quer ter a preocupação, porque a preocupação dele é jogar futebol e não ficar preocupado em fazer isso para ganhar, o certo é deixa ali. Depositou, acabou e fica ali. Na hora que dissolver, tá aqui, ó. Que maravilha. É mais fácil. E esse caso aqui envolveu também o registro, porque você vai precisar nesse caso de pacto transmissão, vai precisar de uma escritura do registro de imóveis. Né? A escritura pública está dando notas e também vai ter que o registro de imóveis. Então, você mexeu com o sistema notarial aqui do registro também, né? Então, isso é muito importante. E é permitido, tranquilo. Eu tive uma situação inversa, que era de 2 milhões, e eu estava pela mulher. A mulher falou assim, doutor, eu vi o contrato, se for consensual, 2 milhões. Ele tá me enchendo a paciência lá o que fazer, porque normalmente ele que vai pagar que quer divorciar mesmo. Tá? Que é os 2 anos, durou 2 anos mesmo. Ela falou, doutor, mas você não tem direito à pensão alimentícia? Eu falei, até pode, mesmo que seja separação total, você tem direito à pensão, mas, no seu caso, que ele vai te pagar 2 milhões, que juiz que vai te dar a pensão alimentícia se você tá tendo os 2 milhões agora? O risco de você não ficar com nada, quer dizer, perder os 2 milhões. E se você entrar, ele não vai te dar os 2 milhões, tá escrito aqui. Ah, mas eu tenho um dano moral? Porque eu tô muito abalada, eu tô assim com depressiva já agora. Pode ser. Lógico, né? Pode até ter. Pode ter. Não. Só que eu falei assim, acho que o juiz vai te dar no máximo 50 mil, e olha lá se não for mero de sabor. Sim. Né? Então, eu falo a verdade. E daqui a quantos anos, né? Porque o judiciário... Aí demorou 5 anos. Não é, por exemplo, eu falo, vamos até o pé que você vai ganhar mais. Aí depois de 5 anos o juiz dá 50 mil. E ainda tem que pagar honorários. Sim. Ela falou, o que o senhor fez comigo? Eu tinha os 2 milhões na mão. Por isso que assim, o contencioso tá muito arraigado na nossa cultura, né? O advogado ainda pensa muito... Se vive do litígio, esse que é o problema. Ainda se vive do litígio. E assim, a gente tem que ver o direito como um negócio, né? Nesse caso, é um negócio. Assim, é uma regulamentação patrimonial negocial.
Você vê, a gente estava falando de investimento do dinheiro pelo parte de quem tem que pagar, mas você agora trouxe a visão de quem vai receber. O que é melhor? Brigar por algo maior, porque o patrimônio não vai ter a cláusula de separação total. Separação total é inegociável, salvo se eventualmente mudar no caminho, mas tá lá, não dá para alegar vício, não tem nulidade a ser evidenciada. Agora, quer brigar, vai perder a indenização. Né? Agora, até aproveitando isso, dá para ter indenização. No Brasil, a gente consegue ter, nesse pacto antinupcial, também cláusula de indenização por traição, coisas assim? É possível. Não é possível colocar deveres do casamento, né? Que traição é um dever, mas que é nesse aspecto é indenização. Nesse aspecto é indenização. Eu não posso colocar uma cláusula assim, que eu posso ter 3 namoradas por semana. Tá. Aí tá indo contra a fidelidade. Sim. Que a cláusula de dever é fidelidade. Sim. Então, na caso de traição, é possível colocar. Né? Caso ocorra uma traição... Perde até aquela indenização no caso do... Então, né? Nesse caso até queriam colocar. E aí, ela queria colocar. Eu falei, tudo bem. Ela queria uma multa pra ele. Né? Que tem a fama, né, do jogador, Sim. né? Então, queria colocar uma multa. Eu falei, tudo bem, mas assim... E se você trair? O que acontece? A gente tem que colocar uma reciprocidade aí, né? Claro. Então, o ônus é dos dois. Então, se você trai, você perde os 3 milhões, né? Aí não, né? Deixa eu. Bom, aí não se colocou. Aí não se colocou nada. Tá. Mas é possível. Essa é uma curiosidade que eu tinha. Como é estritamente patrimonial o pacto antinupcial, eu tinha essa curiosidade. Então, ó, esse daqui foi esse daqui foi o quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Ah, meu amigo, olha, é interessantíssimo como o direito proporciona caminhos, né? E por isso que o advogado, a advogada, precisa estar antenado nesses caminhos, porque no frigir dos ovos o cliente vai fazer o que ele estabelecer, né? Não é isso, né? Porque o cliente vem com uma expectativa e você traz outras, né? Por exemplo, o cliente não pensou talvez, né? Às vezes numa cláusula ou outra, num pacto antinupcial, não pensou só no regime da separação de bens, tal. Não, e por isso que eu falo que o advogado que faz planejamento patrimonial, não é aquele que faz holding, tá? Tem advogado que só faz holding, mas aí ele não sabe das outras matérias. Por exemplo, contrato de namoro, união estável, pacto de testamento, tudo isso. Então, é importante o advogado de planejamento saber toda essa parte. Sim. Porque às vezes não é só holding, às vezes não é um offshore, às vezes não é testamento, às vezes é uma doação, às vezes precisa fazer um contrato de união estável com cláusulas e depois ainda para dar certo aquilo lá tem que ter o testamento ainda. Eu já fiz testamento de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Vários desses aí. Sim. Porque para que, por exemplo, a pessoa não tem descendente e descendente, vai tudo pro cônjuge, independentemente do regime. Então ele fez um contrato de união estável dizendo que é separação total. Mas ele não tem descendente e descendente, vai tudo pro outro. Sim. Um testamento resolve 50. Os outros 50 vai para ele. Então, a gente reconheceu paternidade socioafetiva para não receber nada. Ou seja, vai pro filho, que agora reconheceu, na hora que morreu, tá reconhecido, e aí vai ter direito o filho, e a gente colocou a cláusula de não concorrência ainda, para não concorrer. Então salvaguardou 100% aí. Sim. Né? E a decepção do companheiro, da companheira supérstite. Eu já fiz assim, uma vez a gente lavrou o cartório foi no escritório, e lavrou o testamento primeiro, foi lá, lavrou o testamento, e aí ela já tinha marcado com o noivo lá, com o rapaz que ia ficar junto, depois. Então marcou uma hora depois. Então ele não ficou sabendo do testamento. Não. Mas na hora de fazer o contrato de união estável, o escritor de união estável, ele estava lá para assinar. Sim, porque aí... E ela já estava lá, né? Cheguei mais cedo, tava bom o trânsito, né? Fingiu demência total, né? Bom, maravilha. Olha, meu amigo Nelson, que honra tê-lo aqui, né? Mas antes de te dar uma outra lembrancinha da Ninotari, né? Eu já vou dar a lembrancinha para amolecer teu coração. Aqui uma lembrancinha da Adnotari, uma canequinha para você levar para os States, né? Na verdade é assim, essa canequinha eu vou deixar. Eu tenho uma coleção que legal. de canecas. E todas de OAB, de programa de televisão. Você é famosíssimo. Puxa, vários.
Aí eu vou deixar lá, você vê, não cabe nem mais na minha prateleira, tem umas 20. Que legal. Mais até. Aí eu vou deixar essa aqui lá na minha prateleira aqui Sim. no Brasil. Eu vou até filmar e vou mandar pra vocês aí depois. Legal, obrigado. Legal, obrigado, viu? Que é isso. Obrigado aí Mas, pela... antes de passar a palavra final para você, tudo, e te agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo, tal. Eu sei o quanto você tá cansado, tal. Eu quero fazer aquele nosso quadro que agora você já sabe, né? Vamos lá pro nosso Adnoesc. Nesse momento eu vou fazer perguntas um tanto quanto reflexivas para o nosso convidado aqui. Já no episódio anterior, você viu até o final, a gente perguntou do passado, né? Falamos como que ele ia voltar lá para falar com o Nelson da faculdade e tal. Agora eu quero fazer uma projeção para o futuro. Nelson, onde você espera estar? Como você espera estar? Como você se vê daqui a 5 anos, 10 anos, agora já pensando no teu filho já quase entrando na faculdade lá nos Estados Unidos, como que você se vê daqui a 5 anos? Eu tava conversando aqui nos bastidores até com o Capô Bianco, que assim, a gente, eu não penso mais em ficar rico, milionário, né? Eu acho que vejo que hoje... Já tá, né? eu vejo assim que a gente precisa ajudar pessoas. E hoje o nosso objetivo, o nosso propósito é esse. O propósito, eu sempre falei para os alunos, o propósito não pode ser fazer dinheiro. O seu propósito não pode ser dinheiro, porque senão ele nunca vem, né? A consequência é o dinheiro, lógico, dependendo do seu propósito. Então o meu propósito é realmente motivar as pessoas, salvar as pessoas, né? De muitas questões que a gente vê, quando eu falo um pouquinho de Deus, você vê que tem pessoas que começam a já olhar assim, ficar muito rendidas, né? Porque você salva pessoas. Então acho que isso que é importante hoje em dia para mim. E eu não penso mais em dinheiro porque eu sei que tudo que eu precisar para fazer isso eu vou conseguir. Então o dinheiro é consequência disso daí. Então eu acho que hoje é um chamado mesmo de eu vir para o Brasil, né? Sempre lá, uma vez, 2 vezes por ano, para dar todas essas palestras, essa maratona que eu faço, lógico, a gente também faz uma divulgação, né? A gente vende curso, o nosso serviço da advocacia, mas o chamado mais importante é de passar essa transmissão de conhecimento da advocacia prática, hoje no planejamento patrimonial e até advocacia extrajudicial, mas não só isso, mas também fazer com que essas pessoas acreditem mais, tenham mais fé que elas podem vencer, mas precisa ter fé, precisa acreditar em algo maior, né? Eu como cristão acredito em Deus, mas tem gente que acredita em algo maior, até fala que é o universo, tudo bem, mas eu entendo que ele precisa primeiro acreditar nele e ter algo superior, né? Que eu falo, no meu caso, na maioria das pessoas que são cristãs é acreditar em Deus. Então eu vejo daqui a 5 anos fazendo mais ainda, eu queria inclusive ajudar mais pessoas, mas eu vejo que também eu tenho um chamado de ajudar crianças. Não foi possível ainda, mas eu acho que eu queria montar realmente uma entidade para ajudar crianças. Minha esposa também tem esse sonho, né? Crianças que não teriam oportunidades na vida. Então acho que as crianças são mais inocentes. Então acho que se ela não tem oportunidade, não é porque ela não quis, né? Porque realmente não teve, a vida não trouxe isso. Sim. E ajudar essas crianças. E para você ver como a gente tem esse propósito, olha que coisa. Eu fui, né, em Goiânia, e aí teve uma aluna que queria vamos almoçar, não sei o que e tal. Fui com um grupinho de pessoas, e ela insistiu tanto, aí ela falou, não, meu marido tá aí, porque você fica preocupado, né, aluna, né? Eu falei, caramba, que tanto tá me, né? Mas aí o marido dela tava lá, ela falou, quer te conhecer tudo. Cara, super gente boa, jovem, né, super rico lá. E aí eu fui e falei, eu vou pro aeroporto, falei, eu te levo lá pro aeroporto, né, só que eu tenho que passar num condomínio. E eu tenho que entregar uns leites aqui que eu faço doação para essa mulher. E essa mulher mora no condomínio, parou com 60 anos, ela cuida de 700 crianças. Caraca! Parou de trabalhar só, vive em torno disso. E aí era no condomínio do Leonardo ainda, que ele mora lá.
o Leonardo, a Virgínia, aquele pessoal todo, né? Tá. Do sertanejo, muita gente mora lá. E aí eu conheci essa mulher, ela cuida de 700 pessoas, esse marido dessa aluna foi entregar os leites, e ela falando assim pra ele, olha, eu gostei das cestas básicas que você mandou, hein? Cesta básica boa, não sei o que lá. Ele falou, até briguei com o valor, né, com o cara lá pra comprar, ele fez a R$99, porque daí, como eu falei, ele falou, quanto que você vai comprar? Eu falei, eu vou comprar 1.000. Ele comprou 1.000 cestas básicas, 99, e doou tudo. Caramba. Então você vê que tem pessoas muito boas, Sim. muito ricas, mas ela faz as coisas. As pessoas pensam que os ricos não fazem nada, né? Claro. As pessoas fazem. Ela não é de bobeira que ela tem. Claro que tem os corruptos, né? Normal. Bandido aí, né? Infelizmente. Aí são bandidos. Mas pessoas boas, que sabem que realmente se ela tem este patrimônio, ela deve retribuir, né, e Reverter. voltar, reverter também para o universo, mas no nosso caso, para Deus e para as pessoas que precisam realmente. Então eu lembro que foi no dia 11, dia 12, era o dia das crianças, falou assim, 700 crianças esperando, então tudo aqui, as doações que foram feitas. Que então você vê que é legal, né? Sim. Então você vê que as pessoas, você vai atraindo esse tipo de pessoas para você também. Sim. Acho que isso daqui 5 anos, ter aí uma instituição para ajudar olha, aí as que pessoas. lindo, que projeto maravilhoso. E assim, eu acho que como professor, 30 anos de docência, e eu vejo um pouco menos também comigo, nós já temos uma doação incrível, porque ser professor é ser doador, né? O Capobianco aqui também, né? Quantos anos, Capobianco, de aula? 28. 28, pô. Eu tenho 23, sou o mais novinho aqui de aulas. A gente tem doações incríveis para os alunos. A contrapartida como você falou, é consequência e, assim, se for ver, nem é na altura do que a gente doa, porque a gente doa muito mais do que recebe efetivamente, né? Como professor, e ainda mais com esse projeto que você tem aí em vistas, né? É incrível mesmo. E, Nelson, para fechar aqui, se você pudesse jantar, almoçar, ter uma refeição, um encontro com qualquer pessoa do mundo, não importa se está viva nesse plano ou não, quem que seria? Essa é pesada. Como você está dizendo... Assim, se você pudesse ter uma chance de ter um encontro com qualquer pessoa do mundo, estando ou não viva, quem que você gostaria de ter esse encontro? Com quem? Eu hoje, né, eu entendo que eu faço questão de estar sempre com a minha família, de sempre jantar, estar junto com eles. Claro que tem alguns compromissos, mas sempre que é possível, e tem que ter isso, né, pelo menos uma vez por semana, todos estarem juntos, né, para poder jantar ou almoçar. Então, com a minha família, né, poderia até falar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo a gente sabe que vai encontrar um dia, né? Então não é agora também, a gente tá com ele todos os dias. Então eu entendo que é com a minha família, a minha família é mais importante. Tudo bem, tem meu pai, tudo, mas eu falo, a gente tem que aproveitar quando tá vivo. Então, se você não fez, é capaz de eu ter falado que teria que encontrar com meu pai e com a minha mãe, né? Mas graças a Deus eu também aproveitei bastante eles. Então você tem que aproveitar em vida. Agora tem gente que fala assim, eu vou querer encontrar com meu pai, com a minha mãe agora. Por quê? Porque não aproveitou eles lá atrás. Eu tive, graças a Deus, tive um bom proveito com eles, sempre me orientaram de forma boa, né? Mas eu acho que hoje é ficar com minha família. Porque eu sei que uma hora, por exemplo, meu filho, uma hora vai ter a família dele também, já não vai ser possível toda hora, né? Sim. Assim, A frequência muda. A frequência muda. Mas acho que com a família. Sempre a família em primeiro lugar. Claro, a gente fala que sempre o primeiro ministério é a família, né? Que maravilha. Nelson Sussumo Chixima, que honra, que prazer, muito obrigado por ter esse bate-papo com conhecimento incrível. Você é uma pessoa maravilhosa também, então muito obrigado por estar aqui e deixa a tua mensagem final aí para todo mundo. Bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite, de estar aqui. Pela insistência, né? Porque eu insisti bastante. Não, foi legal que eu vim aqui já 2 vezes, uma na Dinocast e outra que era do João, nosso amigo João, que é médico, e vim fazer um podcast para ele também no início do ano. A mensagem que eu deixo para as pessoas é acreditar em si, né? Porque eu vejo que hoje a maioria não acredita nele mesmo.
O próprio advogado não acredita nele mesmo, eu vejo na cara dos alunos, né, no rosto dos alunos, na face dos alunos, e que ele precisa acreditar nele primeiro, que senão, se ele não acreditar nele, quem vai acreditar, né? E a outra coisa é você ajudar pessoas. Acho que o propósito de todos, na verdade, é ajudar pessoas. Não é só tirar dela, é ajudar pessoas. Sim. Então tem gente que não olha para outra pessoa. A gente tem que olhar para outra pessoa. Eu sempre costumo dizer uma frase legal, né? E falo aqui para todo mundo. Qual a face que você não enxerga aqui? Dentro desse estúdio. Qual a face que você não enxerga? A sua. Sim. Porque Deus fez você olhar para o outro. Sempre olhar para o outro. Então você precisa ter hoje o espírito de ajudar pessoas, de colaborar. Claro que a gente sabe que tem pessoas que não merecem, mas infelizmente até essas você tem que fazer alguma coisa, né? Quando está esse alcance. É difícil, mas é isso que faz com que a vida seja válida, né? É o amor. Plantar. Um amor e plantar coisas boas, né? Sim. Sempre. A semente que você planta é o que você vai colher lá na frente. Verdade. Então a gente tem que mudar e fazer só coisas boas. Porque isso aí o mundo seria melhor, né? Muito melhor. Então hoje a frase é essa daí. Realmente, das pessoas acreditarem nela e fazer coisas boas para as pessoas. Que maravilha. Nelson, obrigado mesmo. Agradecer Capobianco, aqui ó, Top Mídia. Se você quiser também fazer gravações, quiser utilizar esse espaço, ó, entre em contato aí pode entrar em contato comigo, com o Adnotar e tudo que a gente encaminha pro Capobianco. Obrigado mais uma vez aí, meu amigo. Tamo junto sempre. E aquele recadinho final para você. Você não é associado ainda. Meu, eu não acredito, depois de tanto tempo você ainda não é. Entra lá em www.adnotare.org.br. A anuidade é baratinha pelos benefícios. Grupo de WhatsApp com perguntas, respostas gigantesco. Você tem núcleos temáticos também com seus respectivos canais de comunicação. Fora as reuniões que existem, materiais exclusivos para alunos, descontos, que só os descontos nos cursos com certeza vão pagar a sua anuidade e você vai ficar mais assertivo, mais assertiva na área do direito notarial e registral, no imobiliário em geral, para atuar tanto no extrajudicial, principalmente no extrajudicial, como também no judicial. Então vem para Adnotare e você também. E ó, gostou desse episódio maravilhoso com o Nelson? Então corre lá, vê o episódio anterior com ele também. E ó, a gente já bateu mais de 60, né? Aqui acho que é o 63, né? Esse episódio. É isso, né, Capobianco? 63 episódios. Então tem 62 para você ver qualquer dia, qualquer horário, qualquer momento. Então corre lá e assista nesse nosso canal do YouTube maravilhoso. E é claro, siga no Instagram, Instagram da Adnotare, @Adnotare. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Capobianco, valeu, meu amigo. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Valeu.